Eu assinei o maldito pré-nupcial com as mãos a tremer, enquanto ele me olhava nos olhos e jurava amor eterno, mas o seu sorriso era o de um tubarão farejando sangue. 5 anos depois, o império que ergui das cinzas faria dele um mendigo a rastejar aos meus pés, suplicando por migalhas do que outrora controlou. E o pior? Eu ansiava por esse momento não por ódio cego, mas porque a humilhação que ele me impôs era o veneno que me transformou numa deusa vingadora, e deusas não perdoam. O sol de Lisboa filtrava-se pelas persianas entreabertas do nosso apartamento no Chiado, pintando listras douradas no chão de mosaico hidráulico que eu tanto amava. Era o dia do nosso casamento, ou pelo menos era o que eu pensava na altura. Eu, Ana Sofia, com 28 anos, recém-formada em Direito pela Universidade de Lisboa, vestida num tailleur simples de linho branco que comprara na Feira da Ladra, sentia o coração bater como o sino da sede Alfama ao domingo. Ele, Miguel, o herdeiro de uma família de importadores de vinho do Douro, com o seu fato cinzento impecável e o relógio de ouro que herdara do pai, parecia o príncipe encantado que as histórias de Essa de Queiroz prometiam, charmoso, ambicioso, mas com uma sombra de possessividade que eu atribuía ao ciúme apaixonado. Tudo começou num café no Rossio, há 2 anos. Eu trabalhava como estagiária num pequeno escritório de advocacia no Bairro Alto, lidando com divórcios e partilhas que me faziam duvidar do amor romântico. Ele entrou, pedindo um galão, e os nossos olhares cruzaram-se sobre o balcão de mármore manchado de café. És a mulher mais determinada que já vi, disse ele, apontando para o meu bloco de notas cheio de anotações sobre um caso de traição conjugal. Rimos-nos, trocámos números, e em poucas semanas estávamos a passear pelo Jardim da Estrela, onde ele me confessou os seus sonhos, expandir o negócio da família para os mercados asiáticos, comprar uma vila em Cascais, envelhecer com uma mulher que o inspirasse. Eu era essa mulher, ou assim me convenci. O noivado foi um turbilhão de jantares no Cais do Sodré, fins de semana no Porto a provar vinhos na quinta da família, e promessas sussurradas na cama do nosso quarto alugado em Alcântara. Mas 3 meses antes do casamento, ele mudou. Ana, precisamos de falar de finanças, disse-me numa noite chuvosa, enquanto o Tejo rugia lá embaixo, inchado pela maré. Sentámo-nos à mesa da sala, iluminada por uma lâmpada de azulejos que eu trouxera de uma viagem a Sintra. Ele deslizou o documento sobre a madeira polida, um acordo pré-nupcial, redigido pelo advogado da família, com cláusulas que me gelaram o sangue. Se o casamento acabasse, eu saía com nada, nem a casa, nem os investimentos, nem 1 cêntimo dos lucros do negócio que ele jurava partilhar. É só precaução, amor. O meu pai perdeu tudo num divórcio há 20 anos. Não quero que a nossa história acabe assim. Senti o mundo rodopiar como as calçadas irregulares de Lisboa sob os saltos altos. Precaução. Isso é desconfiança, Miguel. Achas que eu casei contigo pelo teu dinheiro? As palavras saíram afiadas, mas ele manteve o tom calmo, paternal, como se eu fosse uma criança teimosa. Não é isso, Sofia. É o mundo real assina, e eu prometo que nunca precisaremos dele. Chorei nessa noite, sozinha no quarto de banho, o vapor do chuveiro a embaçar o espelho enquanto eu me questionava, era amor ou prisão? No dia seguinte, com o buquê de flores silvestres que ele me enviou como desculpa, assinei. O tinteiro deixou uma mancha preta no papel, como uma tatuagem de submissão. O casamento foi no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, com 150 convidados a brindar com espumante da família. Eu sorri para as câmaras, dancei a valsa com ele sob os arcos manuelinos, mas por dentro, algo se partira. Os primeiros meses foram idílicos, viagens a Évora, piqueniques no Monsanto, noites de fado no Bairro Alto onde ele me apertava a mão e sussurrava, minha rainha. Mas aos poucos, a máscara caiu. Ele controlava as finanças, deixa isso comigo, Sofia, tu és a artista da casa, desvalorizava as minhas ambições profissionais, advogada. Com um marido como eu, não precisas de suar, e isolava-me dos amigos, alegando que a família em primeiro lugar. Eu, que sonhara com uma carreira em direito internacional, via-me reduzida a dona de casa, organizando jantares para os sócios dele, vestida em sedas que ele escolhia. Uma noite, após um jantar no Time Out Market, onde ele bebera demasiado porto e me acusara de furtar com um colega, ele explodiu. Assinaste o pré-nup, Sofia. Lembras-te? És minha, e ponto final. As palavras ecoaram no carro enquanto descíamos a colina de Santos para casa. Parei o Audi à beira-tejo, as luzes da ponte 25 de Abril a dançarem na água negra. Tua. Como um carro ou uma casa. Eu sou uma pessoa, Miguel.
Ele riu, um riso seco como o alentejano no verão. Naquele papel, és o que eu quiser. Agora, conduz e cala-te. Naquela noite, deitada na cama king size que comprara com o meu salário de estagiária, o único dinheiro que ainda era meu, jurei a mim mesma, um dia, ele pagaria. Não por raiva imediata, mas porque o amor, quando envenenado, transforma-se em algo mais forte, determinação. Comecei devagar. Enquanto ele viajava para reuniões em Madrid ou Bruxelas, eu inscrevi-me num curso online de gestão de startups, financiado com as poupanças escondidas numa conta secreta no Millennium BCP. Lia vorazmente livros de Lobo Antunes sobre a fragilidade da mente humana, ensaios de Saramago sobre o poder das estruturas invisíveis. Lisboa, com as suas ruas labirínticas, tornara-se o meu labirinto pessoal. De manhã, passeava pelo Chiado, observando as mulheres nos cafés, livres e ambiciosas, e prometia-me que seria uma delas. À noite, quando ele regressava com o cheiro de charutos e vinho, eu sorria, servia o jantar, e planeava em silêncio. O turning point veio num congresso de direito no Porto. Eu fui como voluntária, contra a vontade dele. Não percas tempo, Sofia, foca-te em nós. Mas lá, conheci Isabel, uma investidora de 40 anos, divorciada e dona de uma firma de consultoria em energias renováveis. O que te prende, Ana? Perguntou-me ela, enquanto bebíamos vinho verde no terraço do hotel com vista para o Douro. Contei-lhe tudo, as lágrimas misturando-se com o orvalho da noite. Então liberta-te. Começa pequeno. Eu invisto em mulheres como tu. Saí dali com um plano, uma startup de consultoria legal para startups femininas, focada em contratos justos e empoderamento. O nome? Azulejo Livre, como os azulejos de Lisboa, belos mas indestrutíveis. Os primeiros meses foram um inferno equilibrado. De dia, eu era a esposa perfeita, almoços no Gambrinus, visitas à mãe dele em Cascais. De noite, no nosso escritório improvisado no sótão, tecia a taia. Registrei a empresa em segredo, usando o meu nome de solteira, e atraí as primeiras clientes através de redes no LinkedIn, mulheres de Alfama a Alvalade, presas em casamentos tóxicos, precisando de aconselhamento para saírem inteiras. O dinheiro pingava, 500 euros aqui, 2.000 ali. Miguel notava as minhas ausências. Onde andas, Sofia? Com quem? Mas eu desviava com mentiras suaves, aulas de yoga no Lumiar, voluntariado na Cruz Vermelha. Dentro de mim, o ressentimento crescia como era nas paredes do aqueduto das águas livres, sufocante, mas vital. Um ano depois do casamento, a Azulejo Livre tinha 10 clientes e um escritório minúsculo no Príncipe Real, bairro chique onde as galerias de arte e os cafés hipster sussurravam promessas de sucesso. Eu contratara uma assistente, a jovem Marta de Setúbal, que me idolatrava como uma mentora. Senhora Ana, você é prova de que as mulheres podem quebrar correntes, dizia ela, enquanto arquivávamos contratos. Eu ria, mas por dentro, revivia a assinatura do pré-nup, a caneta pesada, o seu olhar vitorioso. Um dia, Marta, vais ver como se quebra um império inteiro. O segundo ano de casamento trouxe as primeiras fissuras visíveis, como as rachas nas fachadas antigas do bairro Alto após um inverno chuvoso. Miguel expandia o negócio, agora com parcerias na China para exportar vinhos, e as noites em casa rareavam. Quando regressava, era com histórias de banquetes em Xangai ou reuniões em Tóquio, mas os seus olhos procuravam sempre o mesmo, controlo. Mostra-me as tuas contas, Sofia. Não quero surpresas. Eu entregava extratos falsos, os da conta secreta escondida, e ele assentia, satisfeito, sem sonhar que a sua esposa submissa faturava mais em 3 meses do que ele em negociações falhadas. A Azulejo Livre crescia como o Tejo em cheia. Isabel investira 50.000 euros iniciais, e eu contratara mais 2 advogadas, uma especialista em propriedade intelectual de Coimbra, outra em mediação familiar de Faro. O nosso foco era implacável, mulheres empresárias, artistas, mães solteiras, todas vítimas de sistemas que as despojavam. Não assinamos prisões, era o nosso lema, inspirado nas cláusulas abusivas que eu própria engolira. Uma cliente, a pintora Laura de Belém, contou-me a sua história num café no Lisboa Factory, marido alcoólico, que a forçara a assinar hipotecas em nome dele, deixando-a na rua com 2 filhas. Ajudámo-la a inverter o contrato, e quando ganhou o caso, enviou-me um quadro, uma mulher a emergir de azulejos partidos, com o Tejo ao fundo. Pendurei no escritório, lembrete diário, a dor alheia era espelho da minha.
Mas em casa, o veneno infiltrava-se. Miguel começou a questionar as minhas saídas. Uma noite, após um cocktail de networking no Hotel Tivoli, onde fecharam um contrato com uma startup de tech feminina, cheguei tarde. Ele esperava na sala, copo de whisky na mão, o ar pesado de tabaco. Onde estavas, Sofia? Com amantes, como as tuas clientes. A acusação veio como um murro. Clientes. Que clientes? Ele riu, amargo. Ouvi boatos. Uma tal de azulejo livre. Pensas que sou parvo? O meu coração parou. Como soubera? Uma mensagem de Marta, talvez, ou um acaso no LinkedIn. É um hobby, Miguel. Nada que te afete. Ele aproximou-se, o hálito alcoólico quente no meu rosto. Tudo o que fazes me afeta. Assinaste o pré-nup. Lembra-te, sem mim, és nada. Naquela noite, não dormi. Deitei-me ao lado dele, o seu ronco como um trovão distante, e planeei. A vingança não seria impulsiva, como nos melodramas de Camilo Castelo Branco, seria cirúrgica, como um julgamento no Supremo Tribunal. Comecei a documentar tudo, e-mails dele com secretárias suspeitas, faturas de viagens duvidosas, até as discussões gravadas no telemóvel escondido. Lisboa, com as suas sombras nos becos de Alfama, ensinara-me, as cidades antigas guardam segredos, e eu usaria-os dele contra ele. O sucesso profissional acelerou no terceiro ano. A Azulejo Livre ganhou prémio no Web Summit, no Parque das Nações, melhor startup de empoderamento feminino, e os média locais, como o Público e a Visão, publicaram perfis sobre mim, Ana Sofia, a advogada que liberta mulheres das correntes invisíveis. Eu aparecia na foto, sorridente num vestido azul de linho, o Tejo reluzente atrás, mas omitia o marido nas entrevistas. Miguel, ao ler o artigo no Correio da Manhã durante o pequeno almoço, atirou o jornal para o lado. Orgulhoso de ti, amor, disse, mas os olhos traíam inveja. O negócio dele estagnava, uma crise no mercado chinês custara 200 mil euros, e de repente, eu era o pão na mesa. Contratei um investigador privado, um ex-polícia de Setúbal chamado Rui, que me entregou dossiês. Miguel tinha uma amante em Madrid, uma executiva de 30 anos chamada Carla, com quem viajava a negócios. Fotos granuladas mostravam-os num hotel de luxo, as mãos entrelaçadas. Dor. Sim, uma facada no peito. Mas também alívio, prova irrefutável para anular o pré-nup por adultério, sob a lei portuguesa. Queres divórcio agora? Perguntou Rui, no seu escritório sombrio no Cais do Sodré. Não. Ainda não. Deixa-o ferver no seu próprio vinho. A tensão em casa escalou. Ele começou a beber mais, as discussões viravam gritos e quando pelas paredes insonorizadas do apartamento. Estás a mudar, Sofia. Tornaste-te uma ambição ambulante. Eu respondia com calma estudada, inspirada nas técnicas de mediação que ensinava, estou a crescer, Miguel. Como tu um dia quiseste. Mas por dentro, o limite aproximava-se. Uma noite, após ele me empurrar contra a porta, volta ao teu lugar. Chamei a polícia. O relatório ficou arquivado, mas era mais uma peça no puzzle. Marta, agora minha confidente, avisou, cuidado, Ana. Homens como ele destroem antes de perderem. O império da Azulejo Livre expandia-se para o Porto e Coimbra, com parcerias em energias verdes e tech. Isabel promovia-me em círculos de investidores europeus, e eu sonhava com uma sede em Lisboa, talvez no Lumiar, com vista para o Castelo de São Jorge. Mas o custo emocional era alto, insónias, enxaquecas, o medo constante de ser descoberta. Numa sessão de terapia no Chiado, sim, eu via uma psicóloga, para não enlouquecer como nos romances de Lobo Antunes, confessei, quero destruí-lo, mas sem me destruir. Ela assentiu, a vingança é um espelho. Reflete o que há de pior em nós. Saí dali determinada, a minha seria limpa, legal, devastadora. 4 anos após o casamento, o ponto de ruptura chegou num jantar de família em Cascais. A mãe dele, com os seus colares de pérolas e olhares de desdém, perguntou, e tu, Sofia? Quando pensas em filhos? Miguel interveio, ela está ocupada com os seus projetos. Não é, querida? O tom condescendente fez ferver o vinho no meu copo. Naquela noite, no carro de regresso, confrontei-o. O pré-nup foi o teu erro,
Miguel. Pensaste que me prendias, mas libertaste um monstro. Ele parou o carro na marginal, as ondas a rebentarem como a minha raiva. O quê? Achas que podes contra mim? Sorri pela primeira vez em anos, um sorriso frio como o Atlântico em dezembro. Veremos. O quinto ano amanheceu com Lisboa em flor, jacarandás roxos a tingir as avenidas, o ar salgado do Tejo a prometer renascimentos. Mas para mim, era o ano da colheita amarga. A Azulejo Livre valia agora 2 milhões de euros, com filiais em Madrid e Paris, graças ao investimento de um fundo europeu para a igualdade de género. Eu era capa da Forbes Portugal, Ana Sofia, a rainha das cláusulas livres. As entrevistas fluíam como o vinho do Douro, falava de empoderamento, de como o direito podia ser uma arma para as oprimidas, mas nunca mencionava o homem que me inspirara, o traidor no meu leito. Miguel, por seu lado, afundava-se. O negócio familiar perdera contratos para concorrentes mais ágeis, e os credores batiam à porta da vila em Cascais. Ele regressava tarde, cheirando a desespero e uísque, e as discussões viravam silêncios pesados. Preciso de ajuda, Sofia. Empresta-me dinheiro da tua empresa. Pela primeira vez, admiti a fraqueza. Eu fingia compaixão, claro, amor. Mas assina isto, um IOU simples, com juros exorbitantes, redigido pela minha equipa. Ele assinou, sem ler, os olhos vidrados. Dentro de mim, o prazer era ácido, o predador caçava agora a sua própria armadilha. Contactei o advogado de divórcio, um veterano do Barreiro chamado António, no seu escritório com vista para o Cristo Rei. Tens tudo: adultério, violência verbal, provas financeiras. O pré-nup cai por terra. Mas eu hesitei. Não quero só divórcio. Quero que ele sinta o que eu senti, impotência. António riu, seco. Cuidado, Ana. A lei é justiça, não vingança. Mas eu sabia, em Portugal, onde o Código Civil ainda ecoava tradições patriarcais, a verdadeira justiça era conquistada nas sombras. Planeei meticulosamente, como uma campanha eleitoral no Marquês de Pombal. Primeiro, isolei-o, cancelei as contas conjuntas, transferi ativos para a Azulejo Livre sob pretexto de expansão. Ele descobriu numa manhã de sábado, ao tentar pagar a conta de luz no multibanco da Baixa. O quê? Onde está o dinheiro? Gritou ao telefone, enquanto eu estava numa reunião no Porto. Investi no nosso futuro, Miguel. Confia em mim. A sua voz quebrou. Estás a roubar-me. Não, pensei. Estou a equilibrar a balança. A amante, Carla, foi o catalisador. Descobri que ela trabalhava para um concorrente nosso, ironia do destino, e anonimamente, enviei-lhe as faturas de hotéis, as mensagens dele prometendo deixar a esposa chata. Ela terminou, furiosa, e processou por assédio. Os tabloides, Correio da Manhã, Flash, devoraram a história, herdeiro do vinho em escândalo, traição e dívidas. Miguel ligou-me em pânico, do bar do Hotel Ritz: Sofia, salva-me. Eu amo-te. Ria sozinha no meu novo apartamento no Príncipe Real, minimalista com azulejos contemporâneos e vista para o Jardim Botânico. Amo-te também. Mas o amor tem preço. O clímax aproximou-se num gala da Câmara de Comércio no Altice Belém. Eu era a oradora principal, a falar de mulheres que mudam o jogo. Vestida num gown vermelho sangue, subia ao palco sob aplausos, o Tejo Negro lá fora como testemunha. Miguel apareceu, embriagado, no meio do discurso: ela é uma ladra. Casou-se comigo pelo dinheiro. O salão gelou. Eu parei, microfone na mão, e olhei para ele, o homem que outrora me encantara, agora um farrapo. Não, Miguel. Casei-me por amor. Tu casaste-te por controlo. E o pré-nup? Foi a tua prisão, não a minha. Seguranças arrastaram-no, mas o dano estava feito, para ele. Os médias explodiram, escândalo no gala, esposa empoderada contra marido traidor. As ações da Azulejo Livre subiram 30%. Ele fugiu para a Quinta no Douro, mas os credores seguiram-no. Eu visitei-o lá, numa tarde de outono chuvosa, o Douro turvo como a sua alma. Porquê, Sofia? Perguntou, encolhido na cadeira de carvalho do pai. Contei-lhe tudo, as noites de planeamento, as lágrimas secas,
o ódio que se transmagara em força. Porque me ensinaste o que é ser invisível. Agora, és tu. Após o gala, o divórcio correu como vinho derramado, rápido e irreversível. António apresentou o processo no Tribunal de Lisboa, com dossiês que fariam curar o inquisidor medieval, gravações, e-mails, testemunhas da amante furiosa. O juiz, uma mulher de Setúbal com olhos de aço, anulou o pré-nup em 2 audiências. Abuso de confiança conjugal, decretou, batendo o martelo como um sino de badalar final. Miguel perdeu a vila, o Audi, metade dos estoques de vinho. Eu saí com tudo, azulejo livre intocada, uma indenização gorda, e a liberdade que valia mais que ouro. Mas a vingança psicológica era o verdadeiro golpe. Eu comprara ações da empresa dele, anonimamente através de Isabel, e quando o conselho o destituiu, incompetência e escândalo, votei contra ele na Assembleia. Ele soube, claro, um bilhete meu, deixado na mesa da quinta, o jogo mudou. Joga limpo, ou perde tudo. Ele ligava à noite, voz rouca de insônias, estás a destruir-me, Sofia. Isso não é amor. Respondia, não é amor. É justiça. A que tu me negaste. Lisboa, agora, era minha aliada. Passei a viver plenamente no Príncipe Real, manhãs no jardim, cafés no Fábrica Coffee, reuniões no Embaixada com vistas para o castelo. A Azulejo Livre expandia-se para a Espanha, com uma app de consultoria legal via blockchain, inovadora, segura, feminina. Marta subira a sócia, e juntas, mentorizávamos jovens de bairros como o intendente, ensinando-as a ler contratos como quem lê o destino. Não assinamos o nosso fim, repetíamos, e quando as vozes de Flor Bela espancam em noites de insônia. Miguel tentou contra-atacar, espalhou boatos nos círculos do vinho, ela é uma vigarista, manipulou-me, mas as mulheres que eu ajudara testemunharam, perfis no LinkedIn, depoimentos no YouTube. Uma campanha viral, Azulejo Livre, inundou as redes, de vítima a vitoriosa. Ele isolou-se no Douro, vendendo lotes de vinhas para pagar dívidas, o orgulho esmagado como uvas no lagar. Visitei uma vez mais, no inverno, neve rara a cair sobre as encostas. Quero-te de volta, murmurou, olhos vermelhos. Ri, suave, não. Quero-te livre. Para aprenderes o que eu aprendi, sozinhos, somos inteiros. O sucesso pessoal veio em ondas. Namorei um arquiteto de Alfama, sensível, sem contratos sombrios, mas o coração ainda cicatrizava. Na terapia, explorei as profundezas, o medo de ser nada sem ele, a raiva que me impulsionara, o vazio pós-vitória. A vingança liberta, mas deixa fantasmas, disse a terapeuta. Concordei, e comecei a escrever um livro, Cláusulas Quebradas, memórias disfarçadas de ficção, inspirado em Saramago, narrativas entrelaçadas de mulheres presas e libertas. Best-seller em poucas semanas, traduzido para castelhano e inglês. Mas o eco da dor persistia. Numa noite de fado no Senhor Vinho, ouvi uma morna sobre traição, e chorei, não por ele, mas pela rapariga que assinara o pré-nup, acreditando em contos de fadas. Miguel, ouvi dizer, reformara-se, abrira uma pequena adega ecológica no Alentejo, casara com uma viúva simples. Paz. Talvez. Para mim, era o fim de um capítulo, o início de capítulos infinitos. Com o divórcio finalizado, Lisboa revelava-se em toda a sua glória renascentista, não a das caravelas de Vasco da Gama, mas a minha própria, uma mulher de 33 anos, dona do seu destino, navegando o Tejo com velas cheias de vento fresco. A Azulejo Livre tornara-se um farol para milhares, workshops no MAT, parcerias com a UE para a igualdade salarial, uma fundação para vítimas de violência doméstica em bairros como Moraria. Eu era convidada para TEDx no Porto, palestrando sobre o poder das cláusulas escondidas, e as plateias, mulheres de olhos famintos, aplaudiam como se eu fosse Sofia de Melo Brainer recitando versos de rebelião. Mas a mente é um labirinto mais traiçoeiro que os becos de Alfama. Noites de dúvida assaltavam-me, tinha ido longe demais. Miguel, agora um estranho no Alentejo, enviara uma carta, caligrafia trêmula, como uvas maduras a cair, perdoa-me, Sofia. Fui um tolo, criado num mundo de homens que vê mulheres como vinhas para podar. Encontrei paz nas planícies, mas tu construíste castelos. Li-a junto ao mar em Carcavelos, ondas a lambuzar os pés, e rasguei-a, não por ódio residual,
mas porque o perdão era um luxo que eu ainda não podia pagar. Em vez disso, doei 10% dos lucros da fundação em nome dele, para Vinhas Livres, anotei no cheque anónimo. Karma, ou apenas equilíbrio? O novo amor, o arquiteto João, trouxe leveza. Encontrámo-nos num evento de design sustentável no Lisboa Factory, ele com mãos calejadas de desenhos e olhos que viam estruturas invisíveis. Gostas de azulejos? Perguntou, apontando para um painel restaurado. Amo-os. São história partida, mas bela. Passeávamos pelo Monsanto aos domingos, debatendo o futuro de Lisboa, Torres Verdes, bairros inclusivos, e pela primeira vez, sentia-me vista, não possuída. Mas confidenciei-lhe o passado numa noite de estrelas no mirador da Senhora do Monte. A vingança salvou-me, mas deixou cicatrizes. Ele apertou-me a mão, cicatrizes fazem as histórias. O livro, Cláusulas Quebradas, explodiu, 50.000 exemplares vendidos, adaptação para série na RTP. Eu consultei no guião, garantindo que a protagonista, uma lisboeta como eu, não fosse vilanizada. Mulheres vingadoras não são monstros, são sobreviventes, insiste ao realizador. As críticas louvavam, um drama psicológico ao Lobo Antunes, com o realismo de essa. Mas as mensagens privadas feriam, ex-clientes que me idolatravam, mas também haters, feminazi, destruiu uma família, e quando o machismo que Miguel herdara do pai. Uma crise testiou-me, uma cliente, jovem de 25 anos de Odivelas, suicidou-se após um divórcio abusivo que eu mediara. Falhei-lhe, confessei a Marta no escritório, lágrimas a embaçarem os azulejos. Ela abraçou-me, não. Deste-lhe ferramentas. O monstro era o sistema. Reforcei a fundação, linhas de apoio 24/7, terapias gratuitas no Barreiro e Amadora. Aprendi que a verdadeira vingança era sistémica, não um homem, mas um mundo mudado. Miguel reapareceu num festival de vinhos no Terreiro do Paço. Eu provava um tinto alentejano quando o vi, mais magro, barba grisalha, mas olhos claros. Sofia. A voz era um sussurro sobre o burburinho. Congelei, copo na mão. O que fazes aqui? Ele sorriu, triste, a tua doação salvou a adega. Obrigado. Silêncio, como antes da tempestade no Tejo. Não foi por ti. Foi por mim. Ele assentiu, mereci pior. Mas orgulho-me de ti. Partiu, e eu chorei no táxi para casa, catarse, não fraqueza. 6 anos após aquela assinatura fatídica, Lisboa celebrava-me como sua filha pródiga, chave de ouro da cidade, estátua simbólica no Jardim da Estrela, uma mulher a quebrar correntes de azulejo. A Azulejo Livre era global, com escritórios em Luanda e São Paulo, honrando as raízes lusófonas. Eu, Ana Sofia, de advogada ferida a ícone, olhava para o espelho no meu penthouse no lumiar, linhas de riso, mas olhos de aço forjado no fogo da traição. João propôs-me no castelo de São Jorge, sob o sol poente que tingia as muralhas de laranja. Não contratos, só promessas, disse, anel simples de prata com um azulejo miniatura. Aceitei, rindo, sem pré-nupe. Só amor. O casamento foi íntimo, no Chiado, com Marta como madrinha e Isabel a brindar, às rainhas que constroem impérios. Miguel. Ouvi que prosperava no Alentejo, com uma família pequena, vinhos premiados em Bordeaux. Enviou-me uma garrafa no nosso aniversário de libertação, para o nosso jogo terminado. Saúde. Bebi um gole sozinha no terraço, o Tejo a brilhar como diamantes. Não era perdão pleno, mas aceitação. Ele fora o vilão necessário, o catalisador da minha fênix. A vida, porém, não é um romance fechado. Na Fundação, ajudo agora homens vítimas de sistemas, maridos traídos, pais isolados, provando que a empatia vence o ódio. Escrevo o segundo livro, Vinhas Livres, sobre redenção mútua. E nas noites quietas, quando o fado ecoa do bairro alto, lembro, a dor de uma assinatura levou-me a assinar o meu destino. Lisboa, eterna e traiçoeira, sussurra, vive. Vinga-te vivendo. E assim, renasço, não apesar da ferida, mas por causa dela. O jogo mudou, e eu venci.